do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro e hoje iniciaremos lendo uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Várias passagens bíblicas falam de um pecado que não será perdoado. Por exemplo, há uma declaração semelhante em Marcos 3, 29 e 30, que está escrito: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo eterno, porque diziam: tem o espírito imundo. Do mesmo modo, em Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 10, está escrito: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Igualmente, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, está escrito: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Bom, o contexto desse versículo, ele fala da apostasia que aconteceu vários anos após Jesus ter voltado ao céu. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos assuntos que causa mais preocupação nos cristãos. Segundo definição do dicionário Aurélio, blasfêmia é palavras que ultrajam divindade ou a religião. Ultraje dirigido contra pessoa ou coisa irresponsável. Em outras palavras, blasfemar quer dizer injuriar, caluniar, insultar, afrontar, difamar contra o Espírito Santo. No entanto, vemos que a declaração apresentada por Jesus em Mateus 12 distingue a blasfêmia contra o Espírito Santo de todos os outros tipos de pecados que um ser humano pode cometer. É oportuno dizer que existem várias interpretações sobre o que realmente é blasfemar contra o Espírito Santo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que trata-se de um pecado que só se poderia cometer enquanto Jesus estava na terra. Outros já argumentam que o pecado é a incredulidade que persiste até a hora da morte, fazendo referência para aqueles que ouviram falar de Jesus e morreram na incredulidade. Então, eles cometem esse pecado.
Outros ainda dizem que esse pecado é a apostasia daqueles que nasceram de novo, podem cometer esse pecado. Porém, o contexto não se refere à incredulidade, mas especificamente de alguém que fala contra o Espírito Santo, como Mateus 12:32, blasfema contra ele em Marcos 3:29 e comete apostasia, Hebreus 6:6. Esses versículos, eles enfatizam o pecado da rejeição deliberada da obra do Espírito Santo e a difamação dela, ou mesmo a rejeição da verdade de Cristo e a desonra ou a ignomia, conforme está escrito em Hebreus 6:6. Um outro entendimento é que esse pecado, ele consiste em rejeição e calúnia maluciosas à obra do Espírito Santo em seu testemunho de Cristo, sendo aqui atribuído essa obra a Satanás. Esse entendimento tem como base Mateus 12:22, onde tem a declaração que este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Mas, vamos ao contexto. Então, lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Isso está em Mateus 12:22-24. Devemos prestar bastante atenção em 3 detalhes. Primeiro, Jesus, ele curou um homem que era cego e mudo. Segundo, a multidão, ela viu o que Jesus fez. Então, eles começaram a concluir que Jesus podia ser o filho de Davi, ou seja, o Messias tão esperado. E terceiro, os fariseus ouviram o que o povo estava dizendo e resolveram acabar com a influência de Jesus. Ao acusarem Jesus de expelir demônios pelo poder de Satanás, eles estavam tentando neutralizar o efeito dos milagres de Jesus e impedir que os outros que crescem nele, como o Messias prometido. Essa artimanha dos fariseus, ela conseguia ao mesmo tempo explicar as grandes obras realizadas por Jesus, mas também lançava uma sombra de suspeita sobre ele. O interessante é que os fariseus, por diversas vezes, presenciaram as obras de Jesus operadas pelo Espírito Santo. E como o povo, além de ficar assombrados, seguiam Jesus em grande número. Então, como os fariseus rejeitavam a autoridade e o ensinamento de Jesus, atribuindo tudo o que ele fizera ao diabo. De acordo com Mateus 12, versículos de 22-36 e Marcos 3, 20-30, Jesus estava sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Jesus afirmou que foi através do Espírito Santo que o demônio foi expulso, dando-lhes como resposta que se todo reino que está dividido não pode subsistir e que se Satanás
expulsa Satanás, o reino do próprio Satanás está dividido e não subsistirá. Ele questiona ainda que se ele expulsa demônios por Beelzebu, por que então os filhos deles também expulsam demônios? Essa passagem ela pode ser lida em Mateus 12, versículos de 25 a 28. Depois de dizer essas palavras, Jesus ele alerta que quem não é por ele é contra ele, e todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, mas não para aqueles que falam contra o Espírito Santo. Mateus 12, versículos de 30 a 32. Assim, Jesus advertiu os fariseus sobre a necessidade de decidir em que lado estar. Ele também advertiu sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, quando eles os acusavam de expelir demônios por Beelzebu, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, o verdadeiro poder através daquelas grandes coisas que estavam sendo realizadas. Os fariseus não apenas testemunharam a forma humana de Jesus, como também viram a demonstração do Espírito Santo. Jesus estava mostrando que o problema da blasfêmia é mais sério do que simples palavras. Quando eles o acusaram de expelir demônios pelo diabo, na realidade eles estavam demonstrando uma profunda dureza de coração. O contexto, ele indica que Jesus fala de um pecado que não é a incredulidade ou a rejeição do próprio Cristo, mas o conhecimento de quem Ele é, do poder do Espírito Santo que age por meio dele, a rejeição desses fatos que os fariseus sabiam ser verdadeiros e finalmente a deles haverem atribuído a obra do Espírito Santo ao poder de Satanás. Jesus afirmou que os pecados contra o Filho do Homem seriam perdoados, mas não seriam perdoados o pecado contra o Espírito Santo. O que Jesus pretendeu dizer com isto? Primeiro, Jesus, ele mostrou que a acusação não tinha lógica, pois era ilógico pensar que Satanás estava lutando consigo mesmo. Segundo, Jesus questionou os fariseus sobre os outros que estavam expelindo demônios. E terceiro, Jesus mostrou que a expulsão de demônios fazia parte do programa do reino, pois a missão era tirar as pessoas do domínio de Satanás. Antes dele vir, Satanás, ele podia, por causa do pecado, declarar que todos os homens eram sua propriedade. Jesus veio para perdoar os pecados e assim, entre aspas, roubar do diabo aquelas almas que ele tinha considerado como sua possessão. Devemos nos lembrar que Jesus referia-se a si mesmo como Filho do Homem, ressaltando assim sua humanidade. Por outro lado, outros o reconheciam como Filho de Deus, sendo aqui uma clara referência à sua divindade. E quando Jesus chamava a atenção para a sua condição humana, ele enfatizava que as suas obras eram feitas pelo poder de Deus. Ao analisarmos esses fatos, é visivelmente perceptível que o pecado imperdoável cometido pelos escribas e fariseus é a insistente negação
da atuação do Espírito Santo nas obras de Jesus, atribuindo tais obras a Satanás. Este é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Era prática quase comum entre os fariseus afirmar que o mal é o bem e que a luz é as trevas. Esta prática, de acordo com alguns estudiosos, é um alerta anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo 5, versículo de número 20, que agora é reinterpretado por Jesus como blasfêmia contra o Espírito Santo. Apesar dessa divergência de opiniões quanto ao que realmente pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos concordaram que esse delito é imperdoável. Segundo a explicação tradicional, o pecado contra o Espírito Santo, ele consiste na resistência contra a obra do Espírito e considerá-las como algo do demônio. É rejeitar as evidências claras do poder de Deus, considerando-as como obras de Satanás. Para este pecado, não há perdão. A Bíblia não deixa sombra de dúvida sobre qual é o pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as evidências que temos à nossa disposição, atribuindo tais evidências ao inimigo. Assim como fizeram os judeus na época de Cristo, só blasfema contra o Espírito Santo quem resiste contra o poder de Deus revelado em suas palavras através da Bíblia Sagrada. Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas ele exige um posicionamento firme daqueles que receberam luz, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. João 30, 19. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências bíblicas sobre sua obra e natureza de Deus. É se assegurar a conceitos pré-estabelecidos, desprezando a luz que emana do Espírito Santo de Deus. Sempre que o Espírito de Deus atuar e for interpretado como atuação do diabo, isto constituirá uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado é imperdoável, porque afasta o pecador do arrependimento e da fé salvífica em Cristo Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a graça preciosa para a salvação em Jesus Cristo. Blasfemar contra o Espírito Santo não pode ser considerado como simples descrença na ação do Espírito de Deus, senão muitas das pessoas que andavam com Jesus, como por exemplo os seus próprios discípulos, eles que não criam de verdade nele, até que Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Se fosse assim, um caso de simples descrença na ação do Espírito Santo, eles seriam condenados eternamente por terem pecado, blasfemando contra o Espírito de Deus. A minha compreensão de tal pecado é que qualquer pessoa que rejeite abertamente a autoridade de Jesus Cristo comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Creio que o pecado contra o Espírito Santo é não possuir o temor que lhe é devido, e que, enquanto tivermos temor a Deus, jamais o cometeremos.
E para finalizar, depois de tudo isso que eu tenho dito aí a vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que lições práticas aprendemos sobre a blasfêmia do Espírito Santo? É claro que podemos tirar diversos ensinamentos. No entanto, eu queria nesse momento apresentar 3. Jesus, ele demonstrou uma capacidade de superar obstáculos. Assim como ele, devemos calmamente responder a acusações feitas contra nós, sejam elas verdadeiras ou falsas. Segundo, a ação ou o fato de presenciarmos qualquer milagre não muda a nossa posição se tivermos o coração endurecido como aqueles fariseus. Eu já encontrei pessoas que dizem que só acreditariam que Jesus é Deus se ele, Jesus Cristo, aparecesse para eles e demonstrasse o seu poder. Mesmo que isso acontecesse, não ia fazer diferença alguma, pois os fariseus, por exemplo, viram Jesus e mesmo assim não creram. Assim como os fariseus, nós somos responsáveis pelas palavras que saem de nossas bocas e também pelos atos que cometemos. A psicologia nos ensina que não há nada que saia da boca que não tivesse antes em nossa mente. É por esse motivo que devemos vigiar a nossa língua, a nossa mente e o nosso coração. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.